crime é cometido contra a ordem econômica, a livre concorrência acaba sendo prejudicada. O acordo de leniência surgiu como uma forma de reparar prejuízos financeiros causados por estes atos ilícitos. Para ser beneficiado, o acusado deve fornecer informações relevantes que possam contribuir com as investigações. Em troca, pode ter a pena amenizada. O acordo de leniência é o tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça Gisele Reis e os convidados, o advogado Valdir Moisés Simão, que foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, e André Mendonça, assessor especial do Ministério da Transparência. Vamos começar o nosso debate de hoje. Olá, Gisele. Olá, André. Nós todos temos ouvido muito falar do acordo de leniência por conta de todas essas denúncias de corrupção, não é mesmo? Sim, é verdade. É um importante instrumento, inclusive na defesa da livre concorrência, como nós vimos aí na reportagem. E é importante no combate ao crime contra a ordem econômica. Desde 2013, inclusive, tem sido utilizado também no combate à corrupção envolvendo empresas privadas e atos de ilegalidade com agentes públicos. Um instrumento muito importante. Eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui no programa. Começar logo falando um pouco sobre o que é o acordo de leniência, né, para que a gente possa compreender melhor quando ele pode ser usado e para que finalidade ele serve, né? Obrigado pelo convite. É um assunto muito relevante hoje, o tema muito relevante para a sociedade. Nós vemos na controladoria o acordo de leniência, acima de tudo, como um instrumento de justiça consensual, onde as partes podem, num ambiente democrático, num ambiente onde há uma legitimidade para o diálogo, buscar construir uma solução justa, uma solução construída em conjunto, uma solução que respeite a lei e uma solução que traga uma perspectiva de futuro, tanto para a prevenção da corrupção, como para um novo modelo de gestão das empresas. Então, acima de tudo, nós vemos como um mecanismo relevante de prevenção da corrupção e um mecanismo relevante de reconstrução de um novo paradigma de atuação empresarial dentro da legalidade. É importante registrar, como o André falou, de fato, o acordo de leniência permite para a empresa que tenha praticado um ato lesivo contra a administração, que ela possa virar a página e adotar um novo padrão de relacionamento com agentes públicos daí em diante. A questão é que mesmo programas de integridade ou de compliance robustos, eles não dão uma proteção absoluta às empresas. Quando um agente dessa empresa pratica um ato lesivo contra a administração, e veja, quando nós falamos de ato lesivo, nós estamos falando tanto de prática de atos de corrupção, mas também fraudes em licitações e contratos públicos. E, nesse caso, a empresa ela será penalizada porque ela é responsável objetivamente pela prática daquele delito. O acordo de leniência ele aparece como um instrumento que, de um lado, incentiva a empresa a colaborar com a investigação, reconhecendo a prática do ilícito e ajudando na produção de provas necessárias para punir os responsáveis, pessoas físicas, servidores públicos ou não. E, troca disso, ela tem uma redução, a empresa tem uma redução da multa que foi instituída pela lei anticorrupção, que pode chegar até 20% do faturamento bruto menos impostos da companhia. Portanto, é um instrumento, como disse o André, negocial, que permite à administração dar mais celeridade na responsabilização da pessoa jurídica. Essa é a grande novidade da lei anticorrupção, a possibilidade de responsabilizar administrativamente as pessoas jurídicas, né? E, ao mesmo tempo, dar mais robustez ao conjunto de provas necessário para depois responsabilizar as pessoas físicas. De que forma que se dá o procedimento para que se chegue efetivamente a um acordo de leniência? É um ato de vontade da empresa. Nós não podemos, como Estado, forçar a empresa a nos procurar. Então, a empresa precisa vir à Controladoria Geral. O que nós garantimos à empresa é o absoluto sigilo daquilo que ela vem nos informar, o absoluto sigilo, inclusive, que ela nos procurou, para que ela tenha segurança jurídica num ambiente de um Estado que trabalha de forma harmônica, de forma séria. As empresas venham, contribuam com o Estado e, uma vez contribuindo com o Estado de forma efetiva, célere, permanente, como diz a lei, nós possamos dar um tratamento diferenciado para essa empresa. Qual o tratamento diferenciado? De que ela, assumindo esses compromissos
com o Estado, ela possa ter, como bem disse o Valdir, virar a página, e nós trabalhamos basicamente com 3 pilares no âmbito do acordo de leniência junto à controladoria. Primeiro, essa efetiva colaboração. Sem isso, a gente não consegue nem começar a conversar. A partir disso, nós vamos trabalhar a construção e a formatação dessas informações. Essas informações elas têm que ser úteis para o Estado, para punir realmente aqueles agentes, como disse o Valdir, públicos ou privados, que estavam envolvidos naqueles ilícitos. Num segundo momento, nós vamos fazer uma avaliação do quanto a empresa deve colaborar quanto à recuperação dos ativos, que objeto de propina, de eventual sobrepreço, dos lucros que essa empresa teve de forma ilícita na busca desses contratos. E num terceiro patamar, que talvez seja o mais significativo. Às vezes a gente dá pouca importância, mas é o mais significativo, que é um sério programa de integridade. Essas empresas, a partir do momento em que firmam um acordo, elas firmam uma ação de cooperação e associação com o Estado, não só dentro da sua unidade, dentro da sua própria empresa, ter uma atividade que respeite a legalidade, como ela passa a ser um agente agora que colabora fiscalizando outras empresas no mercado, para que essas outras empresas também ajam com respeito à legalidade. Ela não quer assumir o compromisso de agir conforme a legalidade e ter toda a sua concorrência tendo vantagens ilícitas na obtenção do contrato. Então, o grande ganho para a sociedade é que, numa perspectiva de médio e longo prazo, nós teremos grandes empresas ou pequenas empresas que estarão numa relação direta com a administração pública, não só agindo de acordo com a legalidade, mas se comprometendo em verificando qualquer ilegalidade, também colaborar conosco para que um eventual vício de mercado não se perpetue. Tem um caráter pedagógico, então, né? Também. Tem uma questão que acho também importante, Gisele, que é o fato de a responsabilização das empresas, principalmente aquelas que já se relacionavam com o poder público como provedores de bens e serviços, já estava previsto na lei anticorrupção. Você tem ainda uma penalidade que é bastante forte, que é a declaração de inidoneidade, ou seja, a empresa pode ser declarada inidônea pela autoridade máxima de um órgão com a qual a empresa tem um contrato e praticou atos inidôneos, e com isso ela fica proibida por 2 anos de contratar com a administração pública em qualquer nível. Então, é uma penalidade muito forte. Já existia, e a administração pública ela tem essa prática, ela tem esse acúmulo de conhecimento, de procedimentos, de responsabilização de pessoas jurídicas. O acordo de leniência ele vem com essa possibilidade também de isentar a empresa da declaração de inidoneidade, o que é muito importante. O que nós estamos observando hoje, as empresas estão espontaneamente adotando o programa de integridade. Quando a lei vem em 2013, há um estímulo, há um incentivo para que as empresas adotem esses programas, porque a existência de mecanismos efetivos de integridade reduz a multa a ser aplicada, é uma atenuante da multa a ser aplicada. E um programa de integridade é a condição obrigatória a partir da assinatura de um acordo de leniência. A administração pública vem se antecipando e, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro e o Distrito Federal já têm leis, né, próprias exigindo que empresas que firmem contratos com a administração pública implementem programas de integridade no prazo de 180 dias da data da assinatura do contrato. Então, esse é um movimento muito positivo, né, para que as empresas implementem programas de integridade e, do lado da administração, a administração pública também está implementando programas. Há um decreto no Poder Executivo Federal de novembro do ano passado, obrigando os órgãos da administração pública federal também a adotarem esses programas. É todo um reflexo, né, que vem a partir da lei anticorrupção, no sentido de que as empresas adotem essa postura para melhorar o ambiente dos negócios, né? Não só o ambiente dos negócios, mas também, obviamente, a relação empresa-Estado. Então, a gente passa a ter um outro patamar, de fato, nessa nova cultura, né? Uma cultura realmente diferenciada. Agora, um ponto positivo, não é, da lei anticorrupção, essa possibilidade de haver esse acordo de leniência por todas essas circunstâncias. Não é só porque é um mero acordo, não é? Não se trata de mais um contrato, não é mesmo? Quer dizer, não é um simples contrato entre duas partes, é muito mais do que isso. Ela abre todo um panorama novo para a sociedade, né? E resgata
a importância das empresas, porque sem as empresas não há economia. Obviamente que a gente precisa também entender que muitas vezes a empresa, ela, por mais, como disse não é, o Simão, por mais que a empresa tenha um programa de integridade muito rígido e muito efetivo, né, é impossível controlar em todos os momentos todos os atos dos seus funcionários, dos seus diretores, né? Então, a lei ela veio numa boa hora, né? Porque anteriormente a ela não seria possível a administração sequer conseguir acessar dados que a empresa eventualmente tivesse interesse de revelar, né? Claro que há interesse também porque a empresa vai ter algum benefício, mas é mais do que isso, não é? André, eu acho que assim, é bem positiva nesse sentido a lei. Não tenho dúvida em dizer que a lei anticorrupção é a lei mais importante para a prevenção e combate à corrupção que nós temos hoje no Brasil. Ela traz um novo paradigma de ver a sanção. Nós víamos a sanção como algo que o Estado era obrigado a fazer e ninguém podia abrir mão. Ela continua havendo sanção, é interessante isso, não é que não há sanção, há uma redução da sanção, mas numa outra perspectiva. Eu me recordo, por exemplo, na AGU nós tínhamos grandes índices, até comparados mundialmente, de recuperação de ativos, que chegavam a 15%, 13% de recuperação. Já era muito. E nós dizíamos já lá em 2013, nós só vamos ter patamares melhores de recuperação através do consenso. Hoje, nos acordos de leniência, para vocês terem uma ideia, nós estamos trabalhando com cerca de 60%, 70% de recuperação de valores. Então, é melhor para o Estado abrir mão de alguma coisa e receber mais. E é melhor para a empresa ela ter uma perspectiva de colaboração do que fechar suas portas. Então, é uma relação onde todos ganham. A justiça ganha porque se resolve o caso em menor tempo e menor custo. As empresas ganham porque se resolve um problema que existe, mas nós não podemos... eu tenho dito o seguinte, não é porque uma instituição pública tem corrupção e todas as instituições públicas estão sujeitas à corrupção, que a solução para resolver o problema de uma instituição pública seja fechar a instituição. A mesma coisa se repete para a empresa. Não é porque uma empresa tem um problema de corrupção que a solução seja fechar a empresa. Fechar a empresa, você mata empregos, você mata tributos, você mata a própria sociedade. Então, você tem que sanear a empresa. Você tem que dar um novo patamar para essa empresa. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Dando um número aqui para vocês, nós já estamos chegando a 40 casos de empresas que nos procuraram. Nós já estamos indo muito além do que era a Lava Jato. A lei anticorrupção e o acordo de leniência não foi construído para a Lava Jato. Ela foi construída para a sociedade e para o Estado. E agora as empresas estão se apercebendo disso. E nós, como autoridades, como servidores públicos, temos que ter essa responsabilidade. De um lado, aumentar os índices de recuperação, conseguir novas provas, sem matar a empresa. Ao contrário, o benefício e o malefício não está entre matar ou não matar a empresa. Está em se criar uma nova sociedade com um novo paradigma, com uma nova perspectiva de solução dos seus conflitos. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, a Gisele. Nós vamos para uma pausa e voltamos daqui a pouco. Aguarde. Reflexões está de volta. Hoje o debate é sobre acordos de leniência. É importante essa posição institucional da AGU, não é? Acerca da importância de ver o acordo de leniência também como uma forma de preservar as empresas, não é? O setor empresarial, na medida em que dele todos necessitamos. Então é uma visão mais coletiva também, não é? Odir, como é que é a tua posição sobre isso? Eu concordo. Nós não podemos deixar de responsabilizar as empresas pela prática de atos ilícitos. É importante que as empresas sejam penalizadas e aquilo que elas ganharam indevidamente possa ser devolvido. Mas, ao mesmo tempo, há que se ter a preocupação de continuidade do negócio, porque a empresa é uma entidade que engloba não só os seus trabalhadores, mas também inteligência de negócio, conhecimento que se pode perder muito rapidamente, com evasão, inclusive, de profissionais no mercado de trabalho brasileiro para outros países. Então, essa sempre foi uma preocupação.
A grande dificuldade é que, como disse o André, a lei ela não foi feita para a Lava Jato, mas ela começou a ser aplicada exatamente no momento da Lava Jato. E a lei tem uma característica, ela não alcança, ou ela não dá nenhum benefício às pessoas físicas, somente às empresas, que é exatamente uma redução da multa que é devida. A lei também ela não permite transação com relação ao eventual dano à administração pública. Como todos sabemos, o prejuízo ao erário é imprescritível. Então, a administração tem que perseguir a recuperação desse dano, independentemente da existência de um acordo de leniência. Talvez o grande problema que nós enfrentamos hoje é que existem vários órgãos legitimados para responsabilização administrativa e falta ainda uma coordenação. O Ministério Público conseguiu avançar porque associou os acordos de leniência empresariais, de colaboração empresarial, com os acordos de colaboração premiada, com base na Lei 2.850, para alcançar as pessoas físicas e, juntamente com esses acordos das pessoas físicas, entraram os acordos das empresas. Mas nós não podemos fazer qualquer tipo de transação ou redução de valor devido à administração pela causa de ter causado prejuízo à administração pública. Esse talvez seja um problema que precisa ser resolvido, que nós importamos um modelo de acordo de leniência para um modelo de responsabilização estatal, de recuperação de ativos, como disse aqui o André, que é muito peculiar brasileiro. E nós temos um instrumento para que essa recuperação seja feita, na verdade, você consiga identificar qual é o valor do prejuízo, quem são os responsáveis e processar esses responsáveis para que eles devolvam o prejuízo causado, que é a tomada de contas especial. Nós não podemos também afastar a competência do Tribunal de Contas da União, previsto no artigo 70 da Constituição, na responsabilização, na tomada de contas de pessoas que tenham causado esse prejuízo. Então, isso gera uma certa dificuldade e, portanto, impactando a segurança desse instrumento nos dias atuais. Mas eu percebo um movimento bastante positivo que a Controladoria Geral da União, a AGU, tem feito em parceria com o Tribunal de Contas do Ministério Público para buscar uma saída que dê robustez, segurança jurídica, conforto, não só à administração, que vai assinar um acordo reduzindo penalidade, mas também à empresa que não é obrigada a aceitar um valor de prejuízo com o qual ela não concorda e que não foi submetido ao princípio da ampla defesa contraditório, como prevê a Constituição. O que nós temos feito já para preservar as atribuições do Tribunal de Contas da União? Primeiro, nós insistimos com as empresas, não uma, não duas, mas 10 vezes. Você reconhece algum dano? Você houve sobrepreço? Houve inexecução do contrato? E a empresa ela vai ter que tomar uma decisão, sim ou não, à luz daquilo que ela conhece sobre os fatos. Se ela diz sim, houve um dano, nós então incorporamos esse dano ao valor que ela vai ter que ressarcir. E se ela diz não, ela está ganhando, ela está assumindo uma responsabilidade. Se no futuro ficar detectado que ela tinha conhecimento de um dano e ela não declarou, ela perde todos os benefícios que ela assumiu, que ela recebeu ao assumir o acordo de leniência. Além disso, se ela declarou que não havia dano e ao final se comprova a existência do dano, ela, além de assumir os compromissos de pagar o que ela assumiu no acordo, ela vai ter que adicionar os valores impostos pelo Tribunal de Contas da União e ainda se demonstrar da má-fé naquilo que ela declarou, ela continua perdendo os benefícios. Então, um princípio fundamental no acordo é a boa-fé. Se a empresa vem e declara algo de boa-fé e não há elementos objetivos de que houve um dano, esse dano vai ser considerado. Se não há esses elementos objetivos, ela assume o compromisso de, não sendo aquilo verdadeiro, perder os benefícios que ela assumiu no acordo de leniência. E há uma cláusula específica em todos os acordos, que estão integralmente preservadas as atribuições e as competências do Tribunal de Contas da União para o exercício das suas atribuições. Então, para nós está bastante tranquilo e pacificado isso. Nós estamos, na verdade, propondo um adiantamento de valores.
O acordo de leniência é um adiantamento de valores, não é o fim dos valores. É um adiantamento de valores para a empresa, porque ela está sujeita ao processo de tomada de conta especial, e ela é um adiantamento de valores em relação ao ilícito global, porque uma vez ela assumindo a responsabilidade, a Advocacia Geral da União vai atrás das pessoas físicas e outras pessoas jurídicas que não firmaram um acordo e que têm responsabilidade por aqueles valores. Então, ademais dela assumir um compromisso de pagar uma quantia X, haverá também um Y em relação a outros agentes, a outras empresas e em relação à própria empresa naquilo que ela vier a ser condenada no Tribunal de Contas. Em relação, então, aos danos conhecidos, então isso já entra no acordo de leniência? Integralmente. Não se dá desconto sobre dano. O que nós temos trabalhado dentro do aspecto dos valores é considerar o seguinte, são basicamente 3 rubricas. A multa da lei, está lá previsto, os critérios, tem uma instrução normativa número 2 da AGU e da CGU, que delineia alguns parâmetros sobre isso, então a multa. Segundo aspecto, dano. Dano não se dá desconto. Considera-se dano presumido na condição de um custo ilícito do contrato o valor da propina. Então, aquilo que é propina automaticamente entra junto com a multa. E eventuais sobrepreços e superfaturamento da obra. Terceira rubrica, enriquecimento ilícito, o lucro que a empresa teve, onde é no enriquecimento ilícito que nós temos trabalhado os descontos, porque é uma metodologia nova, é uma metodologia que é aplicada em países como a Alemanha, como Itália, como os Estados Unidos, que nós estamos trazendo para o Brasil, tanto nas ações de improbidade da AGU, como também no âmbito dos acordos de leniência. Então, quando eu me referi ali atrás que nós tínhamos 15% de recuperação, ainda era sem considerar o lucro. E agora nós estamos tendo 70% considerando o lucro, com uma rubrica a mais. Então, o patamar de recuperação de valores no âmbito do acordo de leniência, ele é muito mais abrangente, muito mais efetivo e muito mais rápido também do Tesouro ver esse dinheiro de volta para os custos e para os benefícios sociais que a sociedade tanto precisa. Eu ia justamente falar também da questão do dano, que isso é muito esclarecedor, acho que é muito importante, né? Deixar claro que não há uma negociação para fins de ressarcir o dano sofrido pelo poder público, pela administração pública, né? Quer dizer, isso eu acho que de qualquer maneira, é importante sempre reforçar para que não se pense que é justamente mais uma fórmula de se encontrar algum tipo de evasão, de desvio, etc. Não é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, acredito eu que também sempre possa haver algum tipo de... quer dizer, não há margem de discricionariedade aqui. Acho que esse é o ponto, é o ponto para a gente partir dele. É isso. Né? Exato. Não há margem de discricionariedade, não está dentro de um espectro de negociação. Mas a gente sempre vai ter, certamente, cada caso é um caso, né? Está e perfeito, aí começam as dificuldades, porque aí a gente vai encontrar, muitas vezes, dificuldade até em avaliar qual é a extensão do dano, ou aonde se deu o dano exatamente, ou qual foi o impacto. Às vezes o impacto é menor do que a gente imagina, às vezes ele é até maior do que a gente percebe no primeiro momento, não é isso? Se me permite, claro. Nós temos trabalhado com um conceito criado por uma das comissões, melhor informação disponível. É aquela informação que eu consigo validar numa mesa, onde as duas partes conseguem chegar a uma construção conjunta. Então, ao mesmo tempo que é uma não discricionariedade, essa não discricionariedade, ela não é feita num ambiente autoritário. Perfeito. Ela é feita num ambiente que se legitima numa mesa, onde as partes são capazes, de boa fé, de construir em conjunto. Todas as polêmicas que nós estamos acompanhando sobre os acordos, somente discussão entre os órgãos, se referem à reparação de dano, se referem à transação do valor da multa. E, assim, convenhamos que eu já fui agente de controle, hoje aposentado, o André trabalhou com recuperação. Se o mesmo órgão mandar 2 agentes diferentes para apurar determinado dano, pode ser que você chegue a valores distintos, né? Porque é muito complexo você identificar em casas decimais o valor fato exato do dano. Agora, é importante compreender que quando a Constituição fala de dano erário, ela está se referindo a dano patrimonial e a própria lei de improbidade. Uhum. Então,
assim, a mim me preocupa um pouco qualquer interpretação nova que caracterize dano aquilo que não é efetivamente um desvio de bens e haveres da administração pública. Mas eu cito uma questão que é muito importante, André, que é a celeridade. O acordo de leniência é um instrumento útil para dar celeridade ao processo de responsabilização. Exato. Então, não faz sentido nenhum, no ambiente negocial, eu ter que esperar um processo de apuração de dano, que é complexo, em que eu tenho que dar à empresa a possibilidade de produzir provas a seu favor, demonstrando qual foi o valor do dano, né? E aí ter outros órgãos legitimados, como o Tribunal de Contas da União, que pode declarar a empresa inidônea também. Ela fica proibida de contratar por 5 anos com a administração pública. O Ministério Público, que pode entrar com ação de probidade, a Advocacia Pública, a CGU, que pode responsabilizar, e o ente lesado. Quer dizer, o ente lesado também é legitimado para, através da sua autoridade máxima, declarar a empresa inidônea. Então, esse ambiente extremamente complexo é que faz com que nós tenhamos que, daqui para frente, refletir que aperfeiçoamento esse mecanismo precisa ter para dar segurança para todas as partes. Mais uma vez, desde que eu tenha celeridade e consiga, num ambiente negocial, reconhecer, a empresa reconhecer que aquele dano aconteceu em determinado montante, ótimo. Se não tem um acordo com relação ao valor do dano, eu preciso ter uma válvula de escape, que é o processo, como disse aqui o André, que deve seguir na sua apuração, e com o compromisso da empresa de, tramitado esse processo de tomada de conta especial, ele seja, os valores sejam ressarcidos ao erário. Então, eu acho que talvez seja a questão mais importante que nós precisamos discutir daqui para frente, né? Como é que eu compatibilizo a imprescritibilidade, a necessidade de reparação integral do dano a um acordo de leniência que tem que ser firmado num prazo razoável de tempo, que foi estabelecido como razoável 180 dias. Eu acho que nós conseguimos muitos esclarecimentos hoje, né? Nosso programa chegou ao fim, eu queria agradecer a presença da Gisele Reis, consultora da TV Justiça, a presença dos nossos convidados, e também quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever reflexões, acesse tvjustiça.jus.br. Não deixe também de conferir o nosso novo canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.